Bom dia a todos. Já iniciei a gravação. Sejam muito bem-vindos a mais uma live sobre o piloto da reforma tributária do consumo. Meu nome é Ana Carolina, eu sou analista tributária da Receita Federal e faço parte da equipe do programa para a implementação dos sistemas da reforma tributária do consumo. Este piloto é uma iniciativa da Receita Federal do Brasil, em parceria com o Serviço Federal de Processamento de Dados, o SERPRO, e foi instituído pela portaria RFB número 549, de 13 de junho de 2025. O papel desse piloto é também criar um ambiente de inovação, colaboração federativa entre a Receita Federal e as secretarias de Estado da Fazenda, a Cefaz e a sociedade. Então, a Receita Federal, em parceria com os estados e os contribuintes, dá mais um passo decisivo rumo a um sistema tributário mais simples, transparente e confiável. Conectamos sistemas, reduzimos erros e colocamos a tecnologia a favor da conformidade. As entregas que serão apresentadas na live de hoje representam transição da teoria para a prática no novo modelo tributário. Participam deste primeiro grupo 50 empresas, as que já haviam firmado o termo de cooperação com a Receita Federal por participarem do programa Confia ou das homologações do SPED. Ao longo do segundo semestre, outras empresas serão agregadas ao piloto. Eu reforço que, em razão das características do evento e do número de participantes, a interação com vocês precisará ocorrer de forma escrita. Então, vocês coloquem as perguntas no chat. Se a gente tiver tempo hábil, a gente responde alguma outra pergunta no final. Senão, nós vamos coletar as perguntas e enviar as dúvidas respondidas para vocês depois. A live está sendo gravada, como todas as outras, vai ser disponibilizada nos canais da Receita Federal. Eu queria pedir a todos que mantenham o microfone desligado, no mudo, durante todo o evento. Para dar início à apresentação aí das novas entregas da calculadora de tributos, eu queria convidar o Ariel Bolzan, auditor fiscal da Receita Federal, responsável por esse projeto, e queria convidar também André Luiz Tereza, que é o chefe do escritório de projetos da Receita Federal. Sejam bem-vindos, obrigada. Bom dia, Carol. Eu acho que o André gostaria de ter uma fala inicial, né, André? Ele tá Juriel, bom online? dia, Carol. Bom Sim, dia. já estou aqui, tudo bem? Bom dia a todos. É um prazer enorme tê-los aqui novamente. Só um pequeno complemento à fala da Carol. Esse esforço federativo envolve as secretarias de Fazenda, né, dos estados e também as administrações tributárias dos municípios, né? Estamos aí, os entes federativos todos envolvidos aqui na reforma tributária, envolve CBS, IBS. Obrigado, Carol. E começando então o escopo da nossa reunião de hoje, e aí, em atenção, né, as manifestações feitas por vocês durante as lives, e aí reforçando com isso, né, o nosso compromisso de desenvolvimento colaborativo, a gente vai apresentar hoje duas importantes entregas que só estavam previstas para serem disponibilizadas mais adiante. Então, a gente conseguiu adiantar essas entregas por conta do que vocês nos apontaram. A primeira delas é a integração entre o ambiente do piloto com o ambiente nacional de homologação das notas fiscais. Com isso, então, além da entrada de documentos fiscais por meio do simulador de documentos, né, que vocês já estão habituados a aproveitar, a utilizar, os testes agora também vão poder ser feitos a partir dos documentos fiscais que vocês geram lá no ambiente de homologação das notas fiscais. Então, assim, a gente vai passar a ter duas possibilidades de entrada de documento para os testes, o simulador e os documentos gerados pelo ambiente de homologação. A segunda grande entrega que vai ser apresentada são aperfeiçoamentos da calculadora da CBS, e passa então a contar com um validador de documentos fiscais e com um gerador de blocos da CBS. Uma outra grande notícia é que a versão beta da calculadora da CBS também já foi disponibilizada para o público que não está participando diretamente do piloto. Então, isso atende ao nosso compromisso de ampla transparência e de permitir a todos a possibilidade de acompanhar o desenvolvimento das implementações da reforma e também se prepararem para os novos sistemas, os novos serviços. Então, com alegria aqui, com satisfação, passo a palavra para o Ariel, gestor do projeto da calculadora da CBS aqui na Receita Federal, para nos apresentar os detalhes dessas importantes entregas. Ele vai estar acompanhado dos colegas do SERPRO, da equipe de desenvolvimento, da liderança do SERPRO, e vão fazer em conjunto essa apresentação. Ariel, muito bom dia, parabéns pelo desenvolvimento, muito obrigado por terem conseguido adiantar esse desenvolvimento em atenção aos pedidos de todos aqui, e a palavra é com você. Está com você. Legal, obrigado. Bom dia a todos. Está todo mundo enxergando o meu slide? Está sendo projetado? Assim, Ariel.
Tá ótimo. Então, senhores, é com muita satisfação que hoje a Receita Federal compartilha com vocês novidades que já estão implantadas na plataforma desde o dia 18. E eu acho que o mais importante em relação a tudo isso que está sendo feito é uma mensagem que a Receita Federal quer passar para os senhores, que é mostrar que nós estamos construindo um novo paradigma de relacionamento com os contribuintes. Nós vamos partir de um modelo de autodeclaração, que foi o modelo tradicional até então, e vamos construir essa nova relação em um modelo cooperado. E vocês vão perceber ao longo da minha apresentação que isso fica bastante evidenciado. Então, vamos aqui para o primeiro slide, a gente já vê como é que é um modelo com baixa integração. Assim como eu, inúmeros outros aqui devem ter visto os memes que circulam, né, na internet. Então, o fisco exige o tributo, o contribuinte diz, olha, me fala quanto que eu devo que eu vou pagar para você. Não, quem tem que calcular é você. Mas e se eu errar? Bom, se você errar, o senhor vai ser autuado, né? Esse era um modelo tradicional, um modelo de baixa integração. Ele é marcado pelas seguintes características, né? Cada um lá tem a sua interpretação sobre o assunto. Os cálculos são feitos de forma descentralizada, com múltiplas implementações da mesma regra tributária. Alto custo de conformidade, necessidade de sistemas especialistas, consultorias. É um verdadeiro inferno o monitoramento contínuo das alterações normativas, uma insegurança jurídica que marca esse modelo, risco de erro, contencioso elevado, né, muita disputa, muito contencioso, e o contribuinte sempre assumindo o risco da alta declaração. Como é que seria esse novo modelo de cooperação? É um modelo em que o contribuinte e o fisco estão mais integrados, né? Não consigo ter a percepção de alguma maneira que nós do fisco possamos ajudar os senhores se nós não nos integrarmos, se a gente não conversar, se os nossos componentes, se os nossos sistemas não conversarem. Então, quais são as características desse novo modelo cooperado? O fisco fornece um motor de cálculo oficial, o cálculo passa a ser padronizado, transparente, auditável. O contribuinte fornece os dados reais da operação, com dados da vida real, que alimenta os sistemas aí de forma cooperativa. E o fisco, ao final desse nosso modelo para a CBS, ele apresenta uma apuração assistida com base nos documentos fiscais, permite aí uma redução de complexidade e aumenta a previsibilidade. Como é que essa disrupção institucional se dá? Os ERPs passam a validar as regras tributárias. Então, os sistemas deixa de apenas registrar e passa a orientar. Note bem, como essa mudança de paradigma é profunda. Você tem um sistema do contribuinte que faz o cálculo do tributo, que informa, dentre outras coisas, a base legal aplicada, e esse componente é mantido pelo próprio fisco. Então, é a transparência total. E veja que aquele ERP que incorpora essa inteligência, ele passa a ter a capacidade de aplicar a validação que nós, do fisco, aplicamos. Até por isso, nós tivemos a preocupação de acelerar as entregas e abrir o código-fonte de forma até prematura da calculadora, porque nós temos uma preocupação de não haver uma concorrência desleal no mercado. Então, é importante que todos tenham acesso o mais rápido possível. O nosso componente já tem um certo grau de maturidade, o conteúdo pode e será atualizado, novas capacidades serão implementadas, mas o conjunto de APIs, as chamadas externas, já estão relativamente estáveis, o que dá a condição necessária para que as empresas comecem a fazer essa implementação
da integração com o motor de cálculo. Com a vantagem que vantagem e desvantagem de estarmos na versão beta. Desvantagem porque seria muito melhor eu entregar uma aplicação completamente madura e pronta para ser utilizada. Mas desvantagem porque os senhores não teriam muita oportunidade de participar desse processo e ajustar a construção da forma que fosse melhor para que o mercado utilizasse. Então, nós estamos nesse momento em que os senhores podem participar, podem ajudar, podem dizer para nós, olha, desse jeito não está legal. Até mesmo o nosso modelo de comunicação eventualmente precisa evoluir. Como é que eu posso receber informação de que os senhores detectaram algum problema ou gostariam de uma capacidade nova na calculadora? Nós estamos estudando modelos para que a gente possa aperfeiçoar esse contato, porque de um lado nós desejamos o contato, queremos oferecer esse serviço, oferecer a possibilidade que os senhores nos mandem um feedback sobre o que nós estamos fazendo, mas de outro lado, nós temos uma capacidade operacional que pode ser inundada se todos tiverem acesso a esses canais. Então, não é uma fórmula simples, o fisco não tem histórico desse tipo de trabalho antes, então isso é um processo de descoberta que nós vamos fazer juntos. E notem que esse componente de cálculo permite simulação e validação antes mesmo da emissão do documento fiscal, previne erros, melhora a assertividade já desde a origem, que é um dos conceitos de compliance by design, previstos lá pela OCDE, e a própria plataforma da CBS que o fisco disponibiliza, ela oferece uma conformidade lá na apuração assistida. Então, são duas oportunidades de fazer correção. Uma na origem, antes mesmo do documento fiscal ser emitido, por meio do componente da calculadora, que é embarcado diretamente no sistema do contribuinte, e outro depois que esse documento já chegou na nossa plataforma, foi processado, nós iremos apontar os pontos de inconformidade na apuração assistida, isso é uma capacidade que ainda está em desenvolvimento, e então os senhores terão a possibilidade de revisar e fazer correções antes da declaração ser entregue, né? Então, qual foi a primeira grande entrega agora do dia 18? Nós temos agora uma nova forma de envio de documentos fiscais. Agora a gente está saindo da teoria e partindo para a prática. O que eu quero dizer com isso? Que esse é o modelo que se espera que seja a partir de 2026. A ideia é que os senhores não vão usar um simulador ou não precisam usar um simulador do fisco para enviar esse documento para nós. Você vai usar o seu próprio RP, configura o seu RP para que ele envie o documento para os ambientes de homologação das secretarias de Fazenda. Esse documento chega automaticamente para nós, ele é distribuído no ambiente nacional. E, por fim, temos o resultado na plataforma da CBS na apuração assistida. Então, nós temos aqui uma relação de ganha-ganha bastante importante. Primeiro, porque os senhores podem testar o seu RP, verificar se a implementação do envio do documento fiscal já no novo layout, já com os novos campos, está correta. A Cefaz vai autorizar. E nós, do fisco, passamos a ter a condição de testar as integrações entre as plataformas. Então, a Secretaria da Fazenda participa desse processo, porque ela autoriza o documento fiscal. Esse documento fiscal é distribuído para o ambiente nacional da Receita Federal, e os senhores verão o resultado disso na apuração assistida. Tá? Um detalhe importante aqui dessa implementação, desse teste, é que só vai aparecer na apuração para os senhores aqueles documentos que tiverem um CNPJ existente no cadastro, né? Não basta gerar um CNPJ fictício e mandar para autorização. Se for feita dessa forma, o documento não vai aparecer. Tá? Então, aqui, os senhores já terão a experiência
que é a experiência a partir de janeiro de 2026. Percebam que esse ERP pode ou não lá ter a calculadora embarcada, então nós estamos atuando nas duas pontas. Antes da emissão do documento fiscal, nós temos a primeira integração com o fisco, através de um componente que é executado localmente, não precisa de API. O senhor, perceba como isso é relevante para quem é gestor da área de tecnologia. Você não vai ter impactos na gestão do seu ambiente, porque esse componente fica completamente no seu controle, né? Se você tem acesso via API, você pode ter problemas de conexão e isso poderia impactar o seu serviço. Aqui não, você tem o componente já dentro do seu ambiente e é claro que ele vai passar por processos de atualização que eu vou abordar mais à frente, mas é algo que ainda não está exatamente bem definido e nós gostaríamos da opinião dos senhores de como deveria ser esse processo para que as atualizações também ocorram de forma a minimizar interrupções de serviço dentro da sua plataforma. E no final nós temos aqui a plataforma da CBS com apuração assistida. Esse desenho aqui já é um desenho mais detalhado que mostra os processos internos. Então, você tem lá o RP do contribuinte, no caminho feliz, o caminho que a gente espera que seja a partir de 2026 e que já pode ser testado desde sexta-feira, da última sexta-feira, dia 18. O contribuinte tem lá o RP, envia para autorização. Esse documento, uma vez autorizado, é distribuído, ele vem para dentro do nosso barramento, é convertido num formato que os nossos componentes são capazes de ler, que a gente chama de ROC, ou Registro da Operação de Consumo. Passa por enriquecimentos, a gente aplica validações de cadastro, passa pela calculadora. Notem, eu não posso ter certeza que o contribuinte embarcou a calculadora no RP. Ela é um componente de código-fonte aberto. Então, se eu colocasse uma assinatura digital, se nós colocássemos essa assinatura dentro do componente, nada impede do componente ser alterado e ser assinado com aquela assinatura. Então, realmente, nós temos que reprocessar isso aqui dentro. Então, o cálculo é feito novamente e depois vem para esse gerenciador de conformidade, que vai verificar o que foi declarado com aquilo que nós calculamos ou com base nas informações que nós temos nos nossos bancos de dados, e vamos apontar para os senhores as inconformidades. Mas, então, quer dizer que aquele simulador vai deixar de existir? Não, ele continua existindo. Esse fluxo de processo número 2 aqui é a simulação de entrada de documentos fiscais que simula um documento como se ele tivesse passado por um processo de autorização. Então, como é que vai funcionar? Esse simulador ainda existe? Sim, simulador de documentos fiscais, que está na tela, que os senhores estão acostumados a utilizar, ele continua existindo e ele pode ser utilizado por dois perfis. Para quem preferir testar o simulador ou para os contribuintes de estados que ainda não incluíram os campos referentes aos tributos sobre consumo nos seus ambientes de homologação. Salvo engano, aqui o prazo deles para alterar esse ambiente adicionando os novos campos é até dia 27 deste mês. Mas, enfim, fica disponível para quem quiser utilizar. E também vale a pena observar que o único ponto de entrada para simular pagamentos é o do simulador da plataforma. Então, esse simulador é necessário existir e continuar existindo. Agora vamos falar um pouquinho sobre a calculadora. Eu já antecipei a fala sobre a calculadora. Ela promove essa revolução silenciosa, e eu digo que ela é silenciosa porque é um componente, né? A experiência de uso dela perceptível somente via simulador de cálculos, que depois os colegas do SERPRO vão apresentar. Mas a ideia aqui é que ela não seja nem percebida. O senhor conecta
o componente no seu ERP e vai usar o seu ERP como sempre usou. Não vai nem ter a percepção de que essa calculadora está lá. Você não precisa abrir uma janela de simulação, colocar os dados da operação, simular e depois copiar e colar dentro da sua plataforma. A ideia não é essa. A ideia aqui está em linha com os sistemas naturais lá previstos pela OCDE. Então, ela é uma ferramenta que a Receita Federal está desenvolvendo. As regras de negócio foram discutidas com colegas que participam das administrações tributárias dos estados e municípios, e ela implementa, transforma em lógica computacional toda a legislação disponível da reforma tributária. Eu digo disponível porque, nesse momento, nós temos apenas a Lei Complementar 214, e toda a implementação que nela foi feita é baseada na Lei Complementar. Não foi possível avançar muito mais do que isso, porque o desenvolvimento precisa seguir uma harmonia, uma uniformidade com os colegas dos estados e municípios. E como não temos ainda regulamento, não temos um organismo criado para harmonização de interpretações, nós tivemos que nos restringir ao que está previsto na lei complementar. E ela, em linhas gerais, esse componente, ela interpreta os dados da operação e calcula os tributos sobre consumo. Aqui eu coloquei um QR Code para quem eventualmente não assistiu a live do segundo dia. A partir do minuto 56 é feita uma apresentação mais detalhada sobre a calculadora, tá? Hoje a ideia não é repetir o que foi feito lá na última apresentação. E, por fim, nós temos aqui também uma nova capacidade que foi adicionada em função das necessidades do MVP, do piloto. Recebemos o feedback dos senhores de que o simulador de documentos, aqui eu vou voltar lá só para deixar claro do que eu estou falando, esse simulador de documentos fiscais que nós temos na plataforma, ele precisaria embarcar mais inteligência. Só que nós temos um impasse, porque esse simulador ele foi construído para que nós, do fisco, pudéssemos testar os mais diversos comportamentos. Se eu embarco muitas regras de validação nele, nós passamos a ter um problema, porque eu vou ter limitações para fazer testes da plataforma. Então, ele precisa ser da forma como ele é. Mas nós reconhecemos que seria interessante entregar regras de validação que pudessem apoiar o uso dessa ferramenta. E o componente que já atua no campo de assistir o cálculo dos tributos, ou seja, apoiar a emissão dos documentos, é a calculadora. A calculadora, até então, ela fazia uma conformidade mais voltada ao conteúdo. Ela calcula o tributo, mas ela não tinha capacidades embarcadas para avaliar a estrutura do documento fiscal. E percebemos que essa era uma capacidade importante. Tínhamos no nosso roadmap essa construção, mas pensávamos que isso poderia ser uma entrega futura, uma vez que partimos da premissa que, bem, o contribuinte já sabe emitir documento fiscal, ele já tem sistemas emissores prontos, então, se eu entrego o cálculo do tributo, já é suficiente. Bem, então, agora, devido a essa necessidade de evolução da plataforma, embarcamos essa capacidade na calculadora e chamamos essas capacidades de assistente de emissão. O assistente de emissão significa dizer assim, além de eu olhar para o conteúdo, está com o conteúdo, o cálculo correto, passamos a olhar também para a estrutura correta, ver se a estrutura do documento está correta. Então, a primeira capacidade desse assistente está ligada à ideia de geração de blocos. Ela gera os grupos dos tributos prontos para inserir no documento fiscal.
Como o escopo do MVP, do piloto, nesse primeiro momento, é somente nota fiscal de mercadorias modelo 55, então aceleramos o desenvolvimento e fizemos a entrega de forma que, após o cálculo do cálculo do tributo ser feito, esses blocos de CBS e IBS, imposto seletivo, fossem gerados e entregues pela calculadora para que os senhores apenas copiassem e colassem dentro do seu documento fiscal. E também entregamos um assistente de validação e valida a estrutura do documento antes do envio para autorização. E essa validação foi feita para atender dois públicos diferentes. Aquele público que quer validar só o grupo dos tributos sobre consumo, e aí essa capacidade, nesse momento, foi desenhada somente para o modelo 55 da nota de mercadorias, e para um grupo de contribuintes que queira aplicar uma validação completa do documento. No caso, já atende modelo 55, CTE e CTE simplificado. E aqui vale fazer a seguinte observação. O escopo dessa entrega é tão somente para os tributos sobre consumo. Esses assistentes não pretendem validar ICMS, PIS, COFINS, ISS. A proposta aqui é validar os tributos sobre consumo da reforma tributária. Bem, vale reforçar aqui que nós temos duas formas de acesso, mas é exatamente o mesmo componente, é um único motor de cálculo. Então, nós temos um simulador de cálculo online, tá, que a interface é web, mas ela é acessível por celular, tablet e computador. Essa forma de acessar o motor de cálculo é indicado para contribuintes, contadores, consultores, pessoal do ramo do direito. Agora, para quem quer integrar essa plataforma, esse componente à sua plataforma, então nós temos mais o acesso ao próprio componente de uso local, que é indicado para uso por profissionais de TI, e também uma documentação específica para desenvolvedores de software. Esses QR Codes que tem aqui, eles apontam para o simulador, o espaço onde tem o componente e para a documentação do software. Não é necessário login, é o próprio ambiente do piloto. Os senhores podem acessar acessar o simulador e também fazer download do componente e acesso à documentação. Agora eu vou passar para os colegas do SERPRO, que vão mostrar com um pouco mais de detalhe o simulador nesse cenário, como ele está funcionando. Fábio, você está disponível? Oi, Ariel. Estou por aqui, sim. Bom dia a todos. Sou o Fábio Dávila, gerente de desenvolvimento no SERPRO. Estou falando de Porto Alegre. E eu lidero o time do SERPRO que está desenvolvendo a calculadora. A gente já tinha feito no segundo dia da live do piloto da reforma uma apresentação do simulador de cálculo. Mas agora a calculadora está entregando também uma capacidade de atuar no sentido de melhorar o apoio na hora da emissão do documento. Então eu vou fazer uma simulação, vou mostrar novamente como é que a calculadora funciona e onde é que essa nova funcionalidade se encaixa. Eu vou entrar aqui no simulador de cálculo, vou informar uma operação de consumo no dia 1º de julho. Estou falando de Porto Alegre, mas eu estava em Belo Horizonte e eu adquiri polpa de fruta, polpa de acerola. Será que se encaixa na cesta básica e eu não tenho imposto nesse caso? Eu paguei R$ 14,88 por 6 unidades.
submeto o cálculo e a calculadora me informa que não é o caso de cesta básica. Para todo seclestrib associado a um artigo que possui anexo, a calculadora vai fazer essa crítica. Ela só permite os produtos do anexo. Então, eu volto atrás aqui e informo que é uma tributação integral. Solicito o cálculo com sucesso. A calculadora me informa aqui, então, os valores dos tributos e me fornece, inclusive, uma memória de cálculo. Até aqui, os senhores já conheciam. Qual é a novidade? Nós disponibilizamos também agora um assistente de geração que vai, a partir da saída da calculadora, gerar o XML correspondente aos grupos de tributação de CBS, IBS e IIS para nota fiscal eletrônica modelo 55. Esses grupos, eles são muito semelhantes entre os documentos fiscais, tá? É uma ligeira mudança, na maioria dos casos fica idêntico, mas a gente disponibilizou aqui para a nota fiscal modelo 55. Assim que a gente disponibiliza o XML, é possível também fazer alterações. Eu posso trabalhar esse XML aqui e submetê-lo à validação. Se eu errei na alteração que eu fiz, ele não ficou mais válido, o componente vai me avisar que ele não está adequado. Eu vou corrigir ele aqui. Vou pedir um minuto, deixa eu só fazer um ajustezinho aqui que eu baguncei demais. Conforme a alteração que eu fizer aqui, se eu bagunçar aqui a estrutura do XML, eu posso pedir para o componente reorganizar para mim. Se eu fizer alterações não válidas, já mostrei para vocês que vai ser criticado se eu pedir a validação. Nesse caso, eu vou copiar aqui esse que eu baguncei, só para usar nos próximos exemplos. Vou copiar. Como eu baguncei ele e desisti dessa alteração, vou pedir para ele restaurar. Ele vai trazer novamente aquilo que a calculadora havia gerado. Se eu colar, ele vai colar de novo aquele que eu copiei, que é aquele que está equivocado, né? Eu tenho ainda a opção de apagar, e aí eu poderia inserir um XML por minha conta e risco aqui. Nesse caso, eu vou restaurar. E aí eu obtenho de novo aquilo que a calculadora havia gerado. Como a gente disponibilizou esse gerador, e esse gerador já embute uma validação, nós também disponibilizamos um assistente de validação. Ele valida grupos de tributação para os novos tributos. Eu vou colar aqui aquele XML que eu tinha feito uma alteração equivocada. Vou pedir uma validação. A exemplo daquele que eu tinha mostrado lá na geração, ele também criticou aqui essa formação equivocada, informando inclusive qual é a linha que está errada. Aqui, então, eu estou trabalhando com validação dos grupos de CBS, IBS e IS para a nota fiscal modelo 55. Fábio, me permite uma parte, Pois licença. não. Aqui é importante ressaltar que era uma crítica que havia ao simulador. Precisava saber exatamente que linha que havia problema. Então, a gente se preocupou em entregar um componente que permitisse ter essa informação de um jeito mais simples. E os senhores podem ver aqui que é praticamente um editor, né, que nós temos aqui, um editor de XML. Pode seguir, Fábio. Além
do validador de blocos para CBS e IBS, a gente tem um assistente de validação para o documento fiscal inteiro, tá? Eu vou, então, copiar aqui uma nota no modelo 55, completa, dados fictícios, tá? E vou solicitar a validação. Eu obtenho aqui, então, um sucesso nessa validação e vou verificar que essa nota ela não tem os novos tributos. Vou voltar lá no assistente de geração. Casualmente, essa nota também é sobre 6 unidades de polpa de fruta. Vou trazer para cá o grupo da CBS. É importante aqui verificar que é do primeiro item, essa nota tem um item só. Vou colar aqui dentro do grupo imposto. Agora as informações da CBS. Ficou meio feio meu XML desalinhado, eu posso pedir para reorganizar. Preciso trazer também as informações do grupo de total da CBS. Vou colar no trecho adequado aqui dos totais. Novamente vou organizar. Vou solicitar uma validação para ver se as alterações que eu fiz estão corretas. Não estão. Na verdade, o grupo de IBS e CBS, ele é um grupo opcional e precisa ser o último grupo. Então, ele não poderia ter encontrado aqui um grupo ICMS na sequência. Então, eu vou colocar esse grupo no ponto adequado. Organizo, valido. Agora eu tenho um documento fiscal completo, inclusive com o grupo da CBS e IBS, corretamente formado. O XML dele está correto. Eu vou copiar e veja, eu consigo agora ir lá no meu simulador de documentos fiscais, incluir um novo documento e colar aquele que eu acabei de gerar e validar lá na calculadora. Então, essas características que a gente implementou foi justamente no sentido de auxiliar no piloto para quem usa o simulador de documentos. Como o Ariel comentou, na versão inicial não tinha nenhum tipo de validação, até porque não era esse o foco, né? O foco era, inclusive, testar esses cenários de XML mal formatado. Mas quando a gente precisa de um XML bem formatado, o assistente de validação da calculadora pode ser utilizado. Agora, como o Ariel também comentou, a nossa intenção é que a calculadora seja um componente que ajude nessa transição para a implementação nos sistemas de emissão de documento fiscal dos novos tributos. E para isso, não se espera que seja usado o simulador, feito copia e cola de texto. Não, a ideia é que o nosso componente seja integrado ao RP desses sistemas que emitem documento fiscal. E como é que faz isso? Estamos disponibilizando o download da calculadora, a calculadora offline, para ser integrada a esse ambiente. A gente fornece uma imagem Docker e um pacote JAR para ser feito download aqui no portal da ITC. E nesse
portal também a gente disponibiliza as instruções para instalação das diferentes versões. No download também é incorporado o código-fonte da calculadora. E, além disso, uma documentação da API está disponibilizada no portal para que os desenvolvedores de software saibam quais serviços a calculadora está disponibilizando. Serviço de cálculo do tributo, serviço para gerar XML, serviço para validar XML, serviços de consulta à base de dados da calculadora, que a gente chamou aqui de dados abertos. A intenção é disponibilizar todo o dado disponível na base de dados da calculadora, alíquotas, C-Class-Trib, fundamentação legal, tudo disponível como serviço. Essa documentação aqui nesse formato do Swagger, no portal há uma restrição. Ele não permite que a gente submeta o serviço. Eu não posso testar a execução do serviço, porque daí eu precisaria da API online disponível e isso nós não disponibilizamos ainda. Então, essa documentação serve para quem ainda não baixou a calculadora offline, ter uma forma de consultar quais são os serviços, quais são os parâmetros de entrada e qual será a saída de cada um desses serviços. Mas para ter um acesso completo ao Swagger e poder, inclusive, testar esses serviços, é necessário baixar e instalar a calculadora offline. Ao que eu vou pedir para o Luiz Augusto, está aqui conosco, Luiz. O Luiz é analista do time da calculadora. Ele vai mostrar para a gente aqui a instalação da calculadora offline e o acesso ao Swagger. Luiz? Opa, bom dia a todos. Luiz Augusto aqui, da equipe da calculadora, trabalhando com o desenvolvimento. Pessoal, aqui rapidinho, vou mostrar aqui a instalação da calculadora offline, o funcionamento dela, né? E mostrar que algumas limitações que existem lá no portal da calculadora, essas limitações elas não existem quando se trata da calculadora offline, tá? É o seguinte, vou compartilhar aqui rapidinho a tela com vocês. Beleza. É o seguinte, aqui pessoal, eu estou com uma máquina virtual aqui rodando o Windows, né? Aí eu já baixei a calculadora lá, o arquivo lá do portal, né? Esse arquivo calculadora.zip. Descompactei esse arquivo e vou entrar aqui na pasta descompactada. Aqui é o seguinte, ó. Nessa pasta descompactada, nós temos esses 4 elementos aqui. Aquela primeira pasta, calculadora, não faz parte do pacote. Ela foi gerada quando da execução da calculadora offline. Então, aqui é o seguinte. Esse mesmo pacote, pessoal, serve para você utilizar a calculadora no Windows, no Linux e no macOS, tá? Aqui eu vou mostrar rapidamente a parte do Windows. Aqui existe, ó, uma pasta Windows, né? Nessa pasta nós temos 3 arquivos que basicamente resumem aquela explicação que existe lá no portal da calculadora, tá? Ó, no portal da calculadora nós temos aqui, ó, instruções de instalação, certo? Nós temos aqui a opção recomendada para o Windows, que é utilizar a calculadora offline no WSL, né? Que é o subsistema do Linux lá. Beleza. Então, resumindo esses comandos aqui, nós temos esses 3 arquivos, ó, que vão fazer a calculadora rodar, tá? Então, ó, primeiro aqui você executa o arquivo instalar. Se você tiver problema na execução do arquivo instalar, você vem aqui em mais opções, propriedades, e vai aparecer uma opção aqui para você desbloquear a execução desse arquivo, tá? Então aqui, ó, eu já instalei, já executei
e tenho aqui o resultado da execução. Ó. Essa telinha preta vai ficar aparecendo, dizendo que os serviços estão disponíveis. Tá? Agora eu vou aqui, ó, em qualquer navegador do Windows e entro aqui, ó, simplesmente em localhost, e nós temos aqui o portal completo da calculadora. Tá? Aqui vou efetuar um cálculo muito parecido com o que o Fábio executou, só para a gente ver que a coisa traz os mesmos resultados. Executamos aqui, ó, calculadora, temos aqui o assistente de geração, né, e tudo mais. No começo da explicação, eu falei de uma questão lá de limitação, né? O que é que eu queria falar com aquilo? Aqui no simulador, nessa interface gráfica, né, nesse simulador de cálculo, nós podemos fazer operações com apenas um item, né? Aqui, no Swagger, né, que é a documentação da API, que você acessa aqui, ó, localhost 8080/API, aqui você consegue simular operações com, eu acho que mais de 900 itens, né? Que é aquele limite que a nota fiscal tem, né? Vamos ver se executa rapidinho aqui. Opa. Pronto, tá aqui. Então, vamos lá. Vou aqui pegar aqui o regime geral. Certo? Estou indo aqui um pouquinho rápido, depois eu dou uma parada para a gente conversar melhor. Ó, temos aqui a opção Tryout, para poder executar os comandos, né? Basicamente, é o seguinte, o contribuinte que já tem o seu sistema lá, seu ERP, ele vai chamar esses serviços e vai executar as operações mais ou menos do mesmo jeito que eu estou executando agora, tá? Então, aqui, ó, temos a entrada. Eu vou dar uma simplificada aqui nesta entrada. Vou tirar esta parte aqui de tributação regular. Vou tirar esse NBS. Vou deixar esse NCM aqui de fumígeno, né, charuto. Vou dizer que a operação é para 2027. Tá ok. Mas eu quero colocar mais de um item para a gente ver que aqui nesse simulador, não, nessa API nós podemos simular uma operação com muitos itens, né? Ó, coloco o número no item aqui 2. Vou escolher agora o chá 09024.000. Esse chá ele não tem imposto seletivo, então eu vou tirar esse grupo aqui, ele é desnecessário. E vou executar o cálculo, tá? Ao executar esse cálculo, nós temos aqui o resultado para os dois itens, ó, item 1 primeiro, item 2. Se alguma mãozinha estiver levantada, por favor, me avise que eu estou só com uma tela por enquanto. Beleza? O que é que nós vamos fazer? Vamos copiar essa resposta da calculadora com dois itens e vamos gerar o XML correspondente, tá? Ó, gerador de XML aqui, assistente de geração, apago aqui, colo a saída da calculadora com dois itens, executo. Detalhe, pessoal, assim, para quem vai utilizar o seu ERP, aqui o Swagger já mostra todo o comando, né, que você executa, né? Pode utilizar o curly, qualquer ferramenta do tipo. São palavrinhas um pouco mais técnicas, né? Beleza, geramos aqui o XML, tá? Esse XML posso copiar, posso colar aqui no assistente de geração. Só que aqui no assistente de geração tem um detalhe, ó. Aqui você vai precisar informar o tipo do XML. Vai ser NFE, nota fiscal eletrônica,
E o subtipo, aqui eu vou validar somente o grupo, tá ok? NFE, grupo. Executar. Ó, passou no teste de validação, veio verdadeiro aqui. Mas, ó, vamos fazer o seguinte, vamos transportar esse resultado para o assistente de validador que está lá na interface gráfica. Esse assistente aqui na interface gráfica, ele é capaz de validar grupos e documentos fiscais com inúmeros itens, tá? Ó, colamos aqui a coisa com 2 itens, né? Ó, item 1, item 2. Podemos aqui validar. E a validação aconteceu normalmente, né? E como o Fábio já mostrou, qualquer errinho aqui na validação, a gente vai ser capaz de resolver bem fácil, né? Ó, na linha 68 eu fiz essa modificação errada aqui, né? Valido novamente. E a coisa funciona. Então, o detalhe é o seguinte, ó, como é que eu posso dizer? A nossa API, né? Ela, na calculadora offline, ela está completamente, né, funcional, né? Você consegue efetuar operações com inúmeros itens, né? Validar grupos com inúmeros itens, validar notas fiscais eletrônicas com inúmeros itens. Inclusive, só pedindo a gentileza por mais um minutinho aqui, aqui nós temos também, ó, informações, digamos assim, de dados abertos, informações abertas, né? Em que você pode consultar aqui informações de alíquota, qual é a alíquota da União em um determinado período, qual é a alíquota do Estado, do município. Essas informações aqui, a ideia é que essas informações aqui, elas sejam suficientes para você efetuar o cálculo, tá? Efetuar o cálculo do tributo, se você também não quiser utilizar diretamente ali a API, o motor de cálculo, né? Era isso que eu tinha para falar. Obrigado pela atenção, pessoal. Luiz, Obrigado, Luiz. E Fábio, assim, genial. Luiz, só tem que interromper o compartilhamento, tá? Genial a apresentação de vocês, essa colaboração do SERPRO. Eu sempre agradeço ao Robson, porque ele me deu os melhores do SERPRO para trabalhar no projeto. Eu gosto dos outros colegas do SERPRO, tá, pessoal? Mas esses aqui realmente são um time fora da curva. Pedi para eles em cima da hora para se preparar. Sexta-feira, que horas, Fábio? Eu te pedi? À tarde, fala, Fábio, te arruma aí que nós vamos ter que apresentar a segunda. E a gente tem acelerado as entregas, mas, bem, eu quero seguir aqui apresentando mais algumas coisinhas e depois a gente finaliza, tá? O meu slide está sendo projetado, tá vendo? Tudo certo? Sim. Tá ótimo. Certinho, Ariel. Então, beleza. Então, o que os senhores estão vendo aqui é a inovação aplicada, tá? Esse componente que o Fábio e o Luiz apresentaram, quando usado pelo contribuinte, ele facilita a conformidade. Quando usado por nós, a gente verifica a conformidade com esse mesmo componente, tá? Percebam que, com essa lógica de uso de componentes, nós estamos aplicando aqui uma automação sem fricção. O conceito de sistemas naturais da OCDE, que tem pautado o nosso trabalho, né, a administração tributária 3.0. Então, você usa o seu sistema, que você já está acostumado, e esse sistema naturalmente conversa com a calculadora. Você não tem a percepção de que a calculadora está lá. É tanto que nós tivemos que criar um simulador até para que a gente pudesse testar. Mas o produto que nós queremos entregar para vocês é esse componente, não é o simulador. O simulador é legal, bonitinho, ver essa coisa funcionando. Mas a ideia é entregar um componente que os senhores possam levar para o ambiente de vocês e que fique na gestão dos senhores. Inclusive, o rito de atualização é algo que nós vamos ter que discutir, tá? Não está fechado ainda.
Sob a lógica de conformidade proativa, então, assim, nós estamos ofertando um motor de cálculo, mas teremos também APIs para fornecer acesso aos dados que estão armazenados nesse componente. Esse componente ele tem lá um banco de dados embarcado nele. Se algum dos senhores, para o seu ecossistema, para a sua infraestrutura, para a sua arquitetura, não faz sentido realmente usar o nosso motor de cálculo, a gente entrega somente os dados para vocês também, tá? Então, saiu uma atualização da alíquota do município de Cascavel, no Paraná. Vai chegar para os senhores, tá? Porque nós vamos manter todo o sistema atualizado, não só o banco de dados, mas as regras de cálculo. Rulers as Code, que seria essa dinâmica de você conseguir transformar a lei em código legível por máquina. Integração desde a concepção. Então, antes da obrigação tributária nascer, antes da emissão do documento fiscal, já tem um componente do fisco disponível para ajudá-los a cumprir com as obrigações. E a lógica de integração contínua são essas entregas de atualizações que nós faremos de maneira constante, seja porque mudou uma alíquota, seja porque detectamos um problema e precisa corrigir. E aqui nesse ponto é importante reforçar, nós estamos entregando uma versão beta dessa ferramenta. Então, é difícil até manter atualizada ela nesse momento, em função das discussões que estão acontecendo. A cada 15 dias sai uma nova tabela de Seclastrib. Essa tabela ela é construída em consenso, União, estados e municípios. É isso que garante que as implementações dos entes está correta, porque a gente faz essa discussão das regras de negócio e tudo, mas existe um acordo e isso avança. Se houver desacordo, não pode aprovar. As regras só são aprovadas se for consenso. Não é por votação e a maioria vence. Não é assim que funciona. Então, tem que haver consenso para a gente avançar. E dito isso, estamos cientes que estamos entregando um componente para vocês que tem a tabela de Seclés lá que eu já sei que não está na última versão, porque a gente estava fazendo o trabalho de incluir essas capacidades de validação e de geração de blocos, né, XML, e saiu uma nova versão de Seclés. E aí nós temos tabela do Seclés, nós temos a tabela sobre imposto seletivo e tem tabela de crédito presumido, que via API a calculadora já implementou um crédito presumido de produtor rural, pessoa física. Mas não foi criada uma interface gráfica para isso, e então no simulador a gente não consegue apresentar, e nós vamos avançar para desenvolver os outros cálculos de crédito presumido. Então, vocês estão recebendo uma ferramenta que está mudando e muitas vezes a gente precisa, no curso do desenvolvimento, atender uma prioridade que surgiu. Então, havia essa previsão, não, vamos incluir capacidades nela para que a gente possa olhar para a estrutura do documento, não só para os cálculos. A gente tinha pensado nisso, mas não nesse momento. Então, também houve uma demanda da sociedade, olha, eu quero acessar esse motor de cálculo, isso aqui pode ser um diferencial competitivo para mim. Eu quero que a minha plataforma embarque esse motor de cálculo. Então, nós temos que abrir. A nossa estratégia inicialmente era assim, não, vamos abrir primeiro no MVP, num ambiente controlado de piloto, que tem poucas pessoas, a gente tem os primeiros feedbacks e depois a gente abre. A gente seguiu essa estratégia, ela foi implementada, só que foi prematuro. A gente esperava um pouquinho mais de maturidade para liberar para o mercado, mas não tem problema, está tudo bem, é isso mesmo, é desenvolvimento colaborativo. E assim, agradeço se encontrarem problemas e me reportarem, porque nós estamos nesse esforço de entregar soluções e os senhores sabem que essa plataforma é imensa. O calculador é um desses componentes e tudo isso tem que conversar entre si para dar certo.
E, além disso, a gente participa das reuniões com os estados e municípios. Então, é muito trabalho, senhores. Tá? Muito bem, era isso que eu tinha para apresentar. Eu quero ver se tem algumas perguntas, se eventualmente eu não respondi. Houve uma pergunta aqui sobre C-Class. Enfim, a tabela de C-Class ela é atualizada em consenso com União, estados e municípios. Então, a gente deve ter um alinhamento. Houve uma pergunta aqui também sobre as LCMs que estariam na calculadora. Olha, NCM, NBS, a gente tem todas que estão disponíveis. O que a gente não conseguiu implementar tudo ainda são todos os C-Class. Só que a estrutura que nós criamos para a calculadora funcionar ela é uma estrutura que me permite popular o banco de dados com informação e ela fazer o cálculo correto. Isso foi pensado para garantir manutenção ao longo do tempo de uma forma mais facilitada. Então, por exemplo, surgiu um novo C-Class com redução de 40%. É só cadastrar no banco de dados e está pronto. Você tem uma estrutura de dados que contempla essas situações. Então, ela é altamente parametrizável. Só se realmente mudar muito a fórmula de cálculo, a base de cálculo, algo do tipo, a gente teria que mexer no código-fonte dela, mas a princípio não. Agora sim, por exemplo, você pega um C-Class de pedágio, né? de via. A fórmula de cálculo é completamente diferente do que a gente tinha até então, porque você tem um critério de rateio pela proporção que aquela rodovia passa pelo município. Então, realmente, esse tipo de implementação, por mais parametrizável que o seu sistema seja, dificilmente você consegue incluir. Então, sim, pode existir um C-Class novo que seja criado, que vai existir uma implementação, mas veja que a gente consegue tratar isso de uma forma modular. A calculadora foi toda pensada para ser desta forma. Então, a nossa dificuldade é só entregar todos os C-Class de forma tempestiva quando a tabela recém é atualizada. Mas veja, isso é sazonal. Em algum momento, essas coisas vão estabilizar e essas alterações estão acontecendo agora porque tem um processo de maturação do ordenamento jurídico, não é nem do sistema. Estamos falando de um momento que a gente não tem instrução normativa, não tem regulamento, não tem um grupo para que a gente possa, um grupo formal que a gente possa discutir a harmonização de interpretações entre as administrações tributárias. Muito em breve tudo isso vai estabilizar. Agora, com relação à NBS, é importante comentar que a NBS é uma estrutura que não está na gestão do fisco, da Receita Federal ou das administrações tributárias estaduais ou municipais. A última atualização dessa tabela data de 2018. Nós sabemos, as administrações tributárias sabem e já discutiram que a NBS, nos termos em que ela se encontra, não é adequada para a reforma e vão ocorrer discussões para que ela possa ser atualizada. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Sobre base de cálculo. Quando a gente começou a analisar a construção e fazer a especificação da base de cálculo, a gente começou a fazer essa construção muito amparado só pelo texto da Lei 214. E quando a gente foi ver na prática, nós percebemos o seguinte, que aquela implementação é insuficiente. O ideal seria que houvesse uma implementação específica para cada modelo de documentação, para cada modelo de documento fiscal, certo? Então, como muitas discussões ainda estavam acontecendo
nós consideramos que não era adequado, nesse momento, abordar esse assunto. Mas ela está no nosso roadmap e a gente deve, sim, fazer essas implementações. E, assim, se vocês tiverem sugestões de implementação, por favor, mandem para nós, né? A ideia aqui é que o desenvolvimento seja colaborativo, senhores, não é impositivo. Bem, eu acho que, Carol, tem mais perguntas aqui, mas requer um pouco de tempo assim para pensar um pouco antes de responder e entender exatamente do que a pergunta trata. E a gente pode mandar depois por e-mails para eles essas respostas, tá, pessoal? A gente já avançou 12 minutos do horário previsto inicialmente, acho que é adequado a gente encerrar. Ariel, muito obrigada, parabéns aí pelo trabalho que você está desenvolvendo, parabéns para a equipe do CERP, para todo mundo que está envolvido nisso. André, você queria dar alguma palavrinha para a gente poder encerrar? Agradecer grandemente ao Ariel, ao Fábio, ao Luiz Eduardo, muito obrigado pela apresentação de vocês, excelentes apresentações. Agradecer a participação de todas as empresas, agradecer grandemente aos testes que vocês vêm efetivando lá no ambiente de produção restrita. A gente tem acompanhado, muito obrigado às empresas. A gente encaminhou para vocês uma pesquisa na semana passada sobre as lives, o conteúdo que está sendo repassado, as dificuldades que vocês têm para a implementação e efetivação dos testes. Se puderem responder, vai ser de grande valia para aperfeiçoarmos as nossas atividades aqui. Lembrando que já existe o canal de efetivação, né, de registro das sugestões, das críticas, dos erros apontados, né, que é acessado por aquele balãozinho lá dentro do portal. Ele direciona para o Receita Atende, a gente já tem uma equipe preparada para a resposta. A gente ficou, essa equipe, o sistema ficou pronto para a resposta na quinta-feira da semana passada, e aí com um esforço concentrado, as 43 os 43 registros foram respondidos. Então, a partir de agora, a gente pretende fazer com que essa resposta seja muito mais rápida, muito mais célere. Então, eu agradeço também a equipe do nosso atendimento aqui na Receita também por agilizar essa ferramenta, deixar ela disponível para vocês, que também estava previsto só para adiante, só para janeiro de 26, na verdade. Então, a gente está correndo atrás de modo a atender as necessidades do piloto, que vão sendo apontadas da melhor forma possível. Então, já podem encaminhar suas sugestões, suas dúvidas por meio desse canal. As perguntas que foram registradas aqui no chat hoje, da mesma forma que a gente fez outras vezes, a gente vai coletar, encaminha para os gerentes correspondentes, né, de pertinentes, a gente vai coletar as respostas e mandar para vocês por e-mail. Ariel, muito obrigado mais uma vez. E diga lá. Só antes de encerrar, eu tenho uma preocupação sobre como é que a gente pode estabelecer esse relacionamento com vocês e como é que a gente pode ajudá-los a realmente utilizar a calculadora e ajustes que a gente precisa fazer. Então, um ponto que eu gostaria de um feedback dos participantes seria adequado um evento presencial, alocando o time do SERPRO, para que a gente possa ter discussões tanto em nível de negócio quanto tecnologia, para que a gente faça os ajustes ou as implementações necessárias, né? Pensei talvez um evento híbrido, presencial e remoto, mas gostaria de saber se existe essa necessidade para a gente organizar. E também gostaria que vocês propusessem meios, ferramentas que seriam mais adequadas para a gente ter esse contato, porque realmente pode ter a necessidade de reportar um bug. Agora estou falando com a comunidade de TI, né? Pode ter necessidade de reportar um bug,
em fórum de discussão, não sei. Então, eu gostaria de ter esse feedback, porque eu sou da área de tecnologia, mas eu estou há 15 anos fora do mercado, trabalhando para a Receita Federal. Então, seria importante eu ter esse feedback para a gente modelar como é que podemos fazer para ajudá-los nessa fase de transição e atravessar juntos essa fase desafiadora. E lembrando, assim, da relevância dessa entrega, que me parece que a gente está no meio de uma onda, e quando você está no meio da onda, você não enxerga exatamente tudo que está acontecendo à sua volta, né? Mas isso é bastante disruptivo. A empresa que embarcar esse componente no seu RP, eu estou falando especificamente da calculadora, vai ter capacidades de validação que só o fisco tem, ou seja, exatamente o que nós fazemos, ela vai ter condição de fazer. E eu acho que todo mundo quer fazer parte disso, e nós estamos dispostos a ajudar nesse processo e até alterar não só a forma como entregamos, mas o conteúdo do que a gente entrega para ajudar nesse processo e trabalhar em regime de cooperação com vocês. Obrigado. Carol, só mais uma palavrinha. Eu vi duas observações aqui. O encaminhamento de sugestões, de dúvidas, de críticas, de perguntas, ele está aberto apenas para as empresas que estão no piloto nesse primeiro momento, tá? Então, a gente não tem um canal público, embora a calculadora esteja amplamente divulgada. Então, por isso as informações, né, a disponibilização da live, do máximo de informações possíveis para a sociedade, de forma geral, poder igualmente se preparar. Mas por conta de capacidade mesmo de atuação, nesse momento, as sugestões estão restritas às empresas aqui do piloto. E sobre as implementações, né, as sugestões que vocês enviarem, eventualmente forem acatadas, a gente pretende, de tempos em tempos, publicar changelogs, né, publicar as atualizações, as alterações no escopo da ferramenta, aquilo que vai sendo incorporado, e aí vocês vão poder acompanhar aquilo que foi mesmo incluído, foi acatado, foi implementado nas implementações. Muito obrigado mais uma vez. Carol? Também para complementar, semana passada, a equipe do programa, a gente enviou para vocês por e-mail uma versão de um primeiro manual, tá? Que explica sobre cada módulo do sistema, dos sistemas que estão fazendo parte aí desse ambiente de produção restrita. À medida que a gente for lançando novas versões, a gente vai compartilhando com vocês, e eu acredito que a partir da semana também a gente já normalize e consiga incluir todos os conteúdos na página da reforma tributária no site da Receita Federal. Obrigada aí pelo tempo de vocês, pela participação de todos, e assim que a gente conseguir organizar o vídeo, a gente também encaminha por e-mail. Bom dia, uma ótima semana para todos, vou parar a gravação.